Isso. Então, vamos. Método Leduc. Então, vamos lá. Nossa disciplina dermatofuncional. Drenagem linfática, segundo Leduc, tá? É o método que Leduc criou. Vamos analisar o tipo da drenagem, saber eleger esse tipo de drenagem quando necessário e estudar um pouco da fisiologia da drenagem, tá? Vamos estudar um pouco. Então, vamos lá. Porque vocês já viram muita coisa de drenagem, mas a gente tem que relembrar alguns parâmetros, alguma fisiologia para a gente recapitular, tá? Então, vamos lá. O Leduc, ele vai se diferenciar, por quê? Porque ele vai utilizar basicamente apenas duas manobras, tá? Que seria a captação ou a reabsorção da linfa ou a evacuação ou demanda. Deixa eu só desmitir o Hugo aqui, tá? Captação ou reabsorção, evacuação ou demanda, tá? E aí, de acordo com a anatomia do corpo, a mão vai se adaptando, tá? Mas Leduc não utiliza emoliente, não utiliza óleo hidratante. Uma coisa importante que Leduc não faz deslizamento. Vocês lembram que uma das principais características da drenagem linfática manual que a gente viu, do método Volder, seria o quê? O deslizamento, o sentido único, aqui também é sentido único. Lento, forma lenta, aqui também é forma lenta, né? Mas Volder fazia o deslizamento, né? Deslizava sobre a pele. Aqui não, tá? Leduc acredita que não precisa deslizar, só o impulso estimulando, ele chama dessa manobra chama chamada, né? A chamada da linfa, essa captação, essa reabsorção e essa evacuação vai ser necessárias, vão ser o que vai fazer com que essa linfa seja eliminada e o sistema linfático em si seja otimizado, tá? Então, não existe deslizamento aqui. E sim, movimentos, manobras sobre a pele. Não desliza, tá? Outra coisa, Leduc pede para, quando o paciente estiver deitado em decúbito dorsal, elevação de membros inferiores, tá? Ele pede que se elevem os membros inferiores para facilitar o quê? Retorno, né? Retorno da linfa para próximo ao coração. Que mais que esse método é diferente? Tá? Então, Leduc, ele prioriza, né? Um dos tópicos que ele deixa claro, que ele acredita, é que é possível drenar apenas o membro acometido. Então, por exemplo, fiz uma cirurgia de joelho, uma cirurgia ortopédica, aquele membro inferior de joelho direito. O membro inferior, então apenas o joelho direito está edemaciado. Eu vou drenar, no máximo, só o membro ou só o joelho, tá? Dependendo da quantidade de líquido. Então, se eu tiver edema só em joelho, eu vou drenar só joelho, tá? Volder não. Volder acreditava que para a gente acelerar o processo, o retorno da linfa do corpo, eu teria que estimular todo o meu corpo, né? A drenagem seria de forma global. Leduc não. Já pode ser de forma pontual, tá? Eu posso aplicar a minha drenagem só em algumas partes, que vai ser eficaz, tá? E Leduc acreditava nisso. Outra coisa, a técnica de Leduc é sempre de proximal para distal, né? Então, proximal para distal. Proximal para distal, tá? Então, essas são umas das diferenças entre as duas, certo? Então, Leduc, lembre disso, não existe deslizamento na técnica de Leduc. Não existe deslizamento. Então, vamos começar. Então tá, relembrando um pouquinho desse sistema anatomofisiológico do sistema linfático,
Nós sabemos que o sistema linfático existe o sistema linfático profundo, tá? Que vai agir sobre os líquidos intersticiais dos órgãos, dos músculos, das articulações, e o sistema linfático superficial, que corresponde a 80% da quantidade do sistema linfático, tá? Que vai retirar os líquidos intersticiais da pele, tá? Então, o superficial ele vai corresponder a 80% da quantidade mais que o sistema linfático profundo, tá? Que vai estar tirando o líquido dos órgãos. Outra coisa, outra particularidade. Aqui, ó, esse aqui é um capilar linfático, tá? O capilar linfático, ele é o quê? Lembrem-se disso. Unidirecional, tá? Unidirecional. Não tem como eu fazer com que querer drenar desse lado aqui para esse lado, tá? Opa! Não tem como. Então, ele é unidirecional. Tá vendo que ele tem válvulas, tá? Ele se assemelha muito aos capilares sanguíneos, tá? Então, a hora que o líquido passa, a válvula fecha, tá? O líquido passou, a válvula fecha, tá? O grande problema do meu sistema linfático é que ele não tem o quê? Um órgão para bombeamento, né? Quem vai bombear, então? Quem vai ajudar nesse aumento de fluxo, na levada do fluxo, né? Lembre-se disso também, contrações musculares. Então, como ele está muito próximo dos músculos, ali naquela parte, quando o músculo faz a contração, ele acaba que faz a pressão no meu capilar linfático, aonde que impulsiona essa linfa e ela vai sendo direcionada, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, tá? Que seria o quê? Nosso corpo, ele é composto de 70% de líquido, né? Então, nós temos esse líquido, que é considerado normal, fisiológico, tá? Falando da fisiologia em si. 70% do nosso corpo é líquido, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Esse líquido vai funcionar como o quê? Veículo, vai transportar substâncias, vai transportar oxigênio, vai transportar nutrientes, tá? Então, esse líquido, ele vai... Alguém me chamou? Esse líquido vai transportar esses nutrientes, ele vai caminhar nesse corpo, tá? Então, por exemplo, quando o meu líquido, ele tá entre as células, né? Então, ele tem que fazer essa passagem. Então, aqui a gente tem um capilar sanguíneo e um capilar linfático, tá? O capilar sanguíneo e o capilar linfático vão funcionar. O capilar linfático vai retirar o que sobrar de nutrientes e de líquido aqui que o capilar sanguíneo não conseguir absorver. Então, o capilar arterial, ele vem cheio de quê? Nutrientes e oxigênios, tá? Tem as células, ele vai permitir essa passagem, né? A gente tem que lembrar do transporte através das membranas, né? Então, ele vai permitir essa passagem de líquidos, tá? Do meu meio, porque o capilar sanguíneo ele é muito fininho, né? O endotélio dele, ele vai permitir, o endotélio dele, que é essa camada interna, vai permitir essa passagem de líquidos. Então, o capilar sanguíneo, quando a gente fala de capilar arterial, ele vem cheio de nutrientes e de oxigênio. Ele passa através do capilar, ele vem aqui, hidrata a célula, nutre a célula, tá? E aí depois ele tem que passar para o capilar venoso, tá? Então, por exemplo, chega sangue aqui, chega plasma, né? Então, quando o líquido vai receber vários nomes, tá? Então, o líquido que a gente fala que está dentro dos vasos, ele se chama plasma sanguíneo. Plasma é essa parte desse líquido, tá? O líquido que está dentro das células, ele vai receber o nome de hialoplasma, tá? Hialoplasma. E o líquido que está no meu sistema linfático, quando esse mesmo líquido que estava dentro dos vasos, esse mesmo líquido que banhou as células, e esse mesmo líquido que entra no meu sistema linfático, quando ele entra no meu sistema linfático, ele recebe o nome de linfa, tá? Então, é o mesmo líquido. Tá? É o plasma que nutriu a célula, que entrou dentro do capilar linfático e se transformou em linfa,
se chamou linfa, porque ele é o mesmo líquido, tá? Então, depois que o capilar arterial ele vem cheio de líquido, ele vem cheio de nutrientes, ele veio cheio de todas essas células que vão nutrir e vão oxigenar essas células, tá? E aí ele vai passar através desse capilar. Quando ele nutre, ele faz esse papel, a gente tem duas pressões, né? Para a saída desse plasma rico em oxigênio e nutrientes, a gente vai utilizar, como ele está cheio, o vaso está cheio de líquido, a pressão hidrostática interna aqui do meu vaso vai forçar a saída desse líquido, né? Depois, o meu capilar venoso, que está aqui também próximo, ele vai ficar pobre em líquido, mas vai ficar cheio de proteínas, né? Então, quando que a gente fala quando o vaso está rico em proteínas e está pobre em líquido, a gente fala de pressão oncótica, tá? Quem tem dúvida vai dar uma olhadinha no Guyton em sistema linfático, mas em via de regra é mais ou menos isso. Essa pressão oncótica, quando ela está baixa, ela precisa de quê? De água, tá? Então, o venoso vai puxar essa água. Só que o meu sistema venoso não consegue retirar toda a água. Sempre vai haver o quê? Um pouquinho de plasma nas minhas células aqui do meu intertício, tá? O restante de líquido que sobrar, o excesso de líquido que sobrar, quem vai pegar é o meu capilar linfático, tá? Porque o meu venoso não consegue sugar todo o líquido, porque ele tem proteínas, ele vai carregar também essas proteínas, tá? E aí o meu capilar linfático, além dessa linfa, ele vai pegar macromoléculas, né? Ele vai pegar essas macromoléculas, ele vai pegar alguma célula que seja ali invasora, tá? Por isso que a gente fala que o sistema linfático é um sistema o quê? De defesa, tá? Tem muito no meu sistema linfático também o quê? Linfócitos, tá? Linfócitos e macrófagos. Por quê? Vão ser essas células que foram retiradas do sangue que vão compor essa linfa e vão fazer toda essa parte do sistema de defesa, tá? Então, eu posso dizer que o meu capilar linfático, a minha linfa, ele vai retirar o excesso de líquido aqui do meu interstício, tá? Mas é normal ter um pouquinho de líquido no meu interstício. O que mais que a gente precisa saber, tá? Então, aí, à medida que a gente for adiantando, nós vamos relembrando. Deixa eu só diminuir esse povo aqui, tá? Então, é por meio de diferenças de pressões que eu vou que eu vou ajudando o sistema linfático, porque a função dele já é drenar. Mas eu posso otimizar esse sistema para que essa drenagem seja eficiente, eficaz. Isso a gente fala no fisiológico, sem nada de patológico, sem nada de cirúrgico, tá? Fisiologicamente. Vamos lá, então. O meu sistema linfático vai ter alguns componentes, né? Então, eu preciso saber quem compõe esse sistema linfático. Então, ali próximo do meu sistema linfático, sempre vou ter uma artéria, lembra? Que vai estar levando esse plasma para o meu interstício, para nutrir as células do meu meio intersticial, e depois o excesso de líquido vai ser retirado pelos vasos linfáticos, tá? E vai ter também uma veia, tá? Que vai ajudar a retirar tudo que sobrou ali de sujeira, de metabólitos, e o que sobrar da veia vai ser retirado também pelo sistema linfático. O meu sistema linfático, ele vai passar em órgãos que a gente fala órgãos linfóides, tá? Um grande órgão linfóide que quase Professora, Sim. o Hugo pediu para aceitar ele. Desculpa atrapalhar aí, mas ele Não pediu tem para problema, falar. não. Parece que eu tinha aceitado, deixa eu ver aqui. Ele sai e volta toda hora. Aqui. Stephanie. Só Stephanie. Hugo, você tá aí? Será que entrou? Eu tô aqui. Ah, então pronto, entrou.
Pronto. Se tiver mais alguém, pode falar. Não tem problema atrapalhar, não. Então, que eu tô falando? Um grande órgão linfóide que a gente tem é a medula óssea, tá? A medula óssea, além de ela vai produzir células sanguíneas, ela vai produzir também células como os linfóides e os macrófagos, tá? Então, a medula óssea, a gente vai chamar de órgão linfóide, tá? Porque o sistema linfático, ele vai ser responsável por essa parte de defesa, de resposta imunológica, de memória imunológica, tá? A medula óssea, amígdalas, tá? O timo, que é um órgão pequeno aqui, ele é grande quando criança, depois ele vai diminuindo. O baço, tá? Todos esses são órgãos que vão compor, vão compor essa linfa, vão compor esse sistema linfático, tá? E vão compor as células do sistema linfático que vão ser responsáveis por toda essa resposta de defesa, tá? Tá vendo, ó, que o sistema linfático, ele vai utilizar o quê? Os linfonodos, lembra dos gânglios, tá? Os meus gânglios estão cheios de linfócitos, tá? Eles são responsáveis por essa drenagem, por essa filtragem da linfa, e eles são responsáveis por ficar ali defendendo o meu organismo caso venha alguma bactéria, algum vírus incipiente ali que queira destruir o meu sistema e meu organismo, tá? Então, meus linfócitos, os meus gânglios linfáticos estão cheios de linfócitos, tá? E aí sempre vão estar próximos a uma veia e uma artéria, porque a artéria vem, nutre, vai até aí a linfa que sobrou cheia de nutrientes, vai até o meu linfócito, ela é filtrada e ela é jogada na corrente sanguínea novamente e aí desemboca lá no coração, tá? Então a gente fala, Leduc vai falar muito disso, que o meu sistema linfático vai desembocar nesses ductos aqui, quando a gente fala ducto, é ducto circulatório mesmo, próximo do coração, principalmente nesses ductos torácicos, o direito e o esquerdo, tá? Então, todo de líquido da minha linfa vai terminar aqui, nos meus ductos, torácico e direito e esquerdo, que vai jogar direto para o meu coração. Então, é verdadeiro quando eu falo que após uma drenagem a minha pressão arterial sobe? Sim, ela sobe, porque vai ter mais líquido. Vou aumentar a pressão através do líquido que eu vou jogar na minha corrente sanguínea, nos vasos do meu coração, tá? E por que dá vontade de fazer xixi? Se aumentou o líquido da minha pressão aqui arterial, quem é acionado logo de imediato é o rim, para fazer a filtragem e para eliminar esse excesso de líquido, tá? Então, é sim possível a gente afirmar que após uma drenagem, a pessoa pode ter um aumento da pressão, momentâneo, claro, aumento da pressão arterial, tá? E logo após, aumento da diurese, certo? Isso é verdadeiro, essa afirmativa, tá? E aí depois o organismo se equilibra novamente. Os gânglios vou falar daqui a pouco, tá? Mas esses aqui vocês já viram: axilar, né, cubital, supraclavicular, inguinal, tá? Mas a gente vai falar hoje, mas vamos ressaltar principalmente os gânglios linfáticos da cabeça e do pescoço. Vocês vão ver tanto que eles são importantes na drenagem aqui de Leduc. Vamos lá. Então, o sistema linfático vai consistir em um sistema vascular, tá? Constituído de um conjunto de capilares linfáticos, né? Então, ele vai imitar o meu sistema circulatório, né? Então, tem os capilares linfáticos, tem meus vasos coletores e tem meus troncos linfáticos, que vão desembocar nos meus linfonodos, tá? Os meus gânglios linfáticos ou linfonodos, eles vão servir para quê? Para filtrar, né? Vão servir para filtros do líquido coletado, tá? E os locais principais que eles vão se encontrar é na área supraclavicular, região axilar, fossa cubital, região inguinal e fossa poplítea, os principais, tá? Tem outros gânglios espalhados no corpo, mas os principais são esses.
Os meus órgãos linfóides, como eu acabei de falar, tá? Tonsilas, amígdalas, baço, timo, que vão recolher o líquido intersticial e vão reconduzir esse líquido para o meu sistema vascular. A linfa, então, que é o resto do meu líquido intersticial, que vai passar para dentro dos capilares linfáticos, tá? Por diferença de pressão, seja ela diferença de pressão, ela vai, quando a pressão hidrostática está muito, o sangue arterial vem cheio de líquido, vem cheio de oxigênio, vem cheio de nutrientes. Por meio da pressão hidrostática vai banhar as células e no venoso, devido à falta dessa pressão, dessa água, tá cheio só de proteínas, vai chamar a água para o sistema venoso. E então vai carrear. O grande problema é que só o venoso não consegue. Então, eu preciso do meu sistema linfático, que vai carregar o resto de metabólitos, o resto de proteína que sobrou e o líquido que sobrou ali, tá? Então, a linfa, que vai ser o mesmo plasma, né? Então, a linfa só vai mudar de nome, mas é o plasma, tá? É o líquido do meu sangue, certo? E a linfa, então, é composto por esse líquido intersticial que vai passar para dentro dos capilares linfáticos, composto de água, eletrólitos e proteínas plasmáticas. Essa fotinha aqui ficou ruim, não sei se vocês conseguem ver. Então, aqui, ó, tá? Só para uma revisãozinha, o sistema linfático ele é constituído por, né? Vasos linfáticos unidirecionais, válvulas, tá? Então, toda vez que passa, fecha. Por isso tem que ser em uma direção só, não pode ir e voltar. Vasos linfáticos, vasos que se assemelham às veias, tá? Que transportam a linfa, a corrente sanguínea. Gânglios linfáticos. Daqui a pouco a gente vai ver uma anatomia direitinho dos gânglios. Vocês vão ver que eles chegam até 2 centímetros e eles têm o fluxo que vai chegar como forma ascendente e o que vai sair como forma eferente, tá? Diferente do sistema nervoso, só porque chega e sai. Os linfonodos vão filtrar essa linfa, tá? Eliminar essas substâncias e micro-organismos. Um dos dois... Vai acabar meu tempo. Um dos dois principais órgãos linfáticos, que é a medula óssea, o timo e o baço, tá? Vão produzir os linfócitos, que são importantes células de defesa para o organismo, que vão compor essa linfa, tá? E sempre destrói as hemácias desgastadas, tá? Então, o baço vai ser responsável por isso. E armazena as células sanguíneas. A função do baço em si é essa, destruir as hemácias desgastadas e armazenar as células sanguíneas, produzir linfócitos e compor a rede linfática rica em linfócitos. Célula de defesa, tá? Mais uma vez aqui, o plasma e os leucócitos podem atravessar as paredes dos capilares por meio de diferença de pressão, tá? Esse líquido ele vai formado pelo plasma, leucócitos, vai circular no meu sistema linfático, que é a linfa, circula nos espaços entre as células. Tem que haver o equilíbrio hídrico, tá? Senão eu vou ter muito mais líquido do que vai sair, tá? Se não houver o equilíbrio, eu vou ter mais líquido no meu intersticial do que ele consegue sair. Pensem em um desequilíbrio hídrico, né? Vamos pensar em um desequilíbrio hídrico, né? Então, na hora que eu tenho uma inflamação, algum corte, vai chamar muito mais células de defesa, né? Então, vai haver o quê? Esse desequilíbrio de células entrando e saindo. Vai chegar muito mais líquido do que vai sair. Por isso que existe o edema, tá? Que é o excesso da líquido. Pode falar. Não, professora, eu ia falar, mas eu ia esperar, mas agora já comecei. Então, quando a gente, por exemplo, um amigo meu caiu aqui de moto e estava sentindo muita dor no punho e estava inchado. É por isso, professora? Já começou, é instantâneo o processo de... Instantâneo. Teve a pancada, né? Houve a lesão e ali ele teve escoriação, ficou alguma coisa aberta? Não. 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 Qual foi a pancada, então? Foi só a pancada. No caso de pancada, às vezes, rompe alguns vasinhos.
Mas ali o corpo entende como uma área que está ali suscetível a receber, a ser migrado por alguns micro-organismos. Então, vai para fazer todo o reparo tecidual, entendeu? Agora, pense uma cirurgia, né? Há um corte, né? E aí, esse corte, essa abertura, aí que tem que chamar células de defesa, tá? Então, essa inflamação é instantâneo. O processo de defesa do organismo é instantâneo. E aí é o que? Esse desequilíbrio hídrico, porque chama muito mais nutriente, muito mais linfócito, muito mais macrófago do que sai. E aí o reparo ali se torna lento porque tem muita pressão. Mas tudo é em benefício para esse desequilíbrio hídrico, ele é momentâneo, mas é o benefício para quê? Restabelecer a saúde ali do local, tá? Precisa de oxigênio, precisa dos macrófagos, dos linfócitos. Então, aquela lesão vai chamar esse edema. O problema é que não consegue eliminar tão rapidamente quando vem o líquido. E aí dá o edema. Aí só que a gente não pode mexer com drenagem quando é esse caso, não, né, professora? Porque tem questão da dor também, né? Aí pode, né? Porque às vezes a dor está sendo provocada pela pressão de líquido, assim, né? Tudo muito Tá. apertado. Aí nesse Então caso. pode entrar com drenagem, assim, tipo, Pode. pancada, inchou e eu posso fazer drenagem? Pode, porque você não vai fazer a deslizamento, aquela que dolorida. Leduc é mais, a gente vai ver que é muito mais leve, então você pode sim. Principalmente no caso deles, que Tá. não tem nenhum processo de incisão, né? Não tem nada de abertura. Pode sim, Uhum. instantaneamente. Não vai fazer nenhum mal, pelo contrário, vai fazer bem. Porque você alivia um pouco a pressão e deixa com que os líquidos ali, os de defesa principalmente, circulem de forma mais ativa, entendeu? Que é aquela pressão ali que faz aquele líquido em excesso, querendo fazer o bem, mas acaba que gera muito líquido. Às vezes, aquela pressão vai fazer com que a dor seja mais interpretada, ele sinta mais dor. E aí, quando você alivia um pouco dessa pressão, o líquido ele consegue nutrir mais os tecidos. Então, pode fazer assim. Obrigada. De nada. Tá? Então, o que ocasiona é esse desequilíbrio hídrico e dá o edema, tá? Então, aí vai fazer a absorção de substâncias. Tá. Quando lipossolúveis, tá? Então, essa parte seria do capilar venoso. Vai absorver nossa, tá ruim, vitaminas lipossolúveis. Equilíbrio hídrico, absorção de substâncias. Isso, vitaminas lipossolúveis. Macromoléculas, proteínas, tá? Tudo que for vai fazer essa absorção, tá? Esse linfonodo tem que fazer essa absorção. Por isso que se chama, o sistema linfático se chama sistema Gari, né? Sistema de limpeza, de defesa, mas de limpeza. Tem que retirar o excesso. Proteínas, substâncias lipossolúveis, micronutrientes, micro-organismos, tá? Tudo isso. Então, o sistema linfático vai ser responsável pela filtração e fagocitose. O que seria essa fagocitose? Os meus linfócitos e os meus macrófagos vão comer, né? Vão destruir as células que são ruins, tá? E aí vai salvar nosso organismo. Os linfonodos, então, né? Então, ele é uma parte importante do meu sistema linfático, tá? Linfonodos ou gânglios linfáticos, tanto faz. A principal função é filtrar e purificar essa linfa. Quando a gente filtra, por exemplo, a linfa, ela vem, né, do meu sistema, ela vem, depois que que tirou toda aquela sujeira ali que sobrou de líquido, que nutriu as células, ela tá cheia de sujeira, de corpos estranhos. Para ela retornar para o meu sistema circulatório, meu sistema circulatório, ela precisa ser limpa, senão eu vou estar jogando sujeira dentro do meu sangue. Vocês entendem? Então, o que acontece? A função dos meus linfonodos é, barrar essas células estranhas e fazer com que essa linfa limpa retorne ao meu sistema linfático, né? Então, a grande função dos meus linfonodos é filtrar e purificar a linfa ao fazer a neutralização dessas células estranhas. Todos os linfonodos têm uma irrigação arterial e venosa. Uma irrigação que vem, limpa, flui ali a limpeza. Então, a arterial vem,
depois que ela nutriu as células, elas vêm para os linfonodos. Depois que eles fazem o trabalho de quebrar todas as células, filtrar essa linfa, ele manda, tá? Por isso que fala que ele manda para o venoso. Tem formas arredondadas ou ovaladas, podendo chegar até 2 centímetros, tá? Então, parece mesmo uns feijõezinhos, tá? Então, vamos lá. Vamos ver ele aqui. Fiz uma fotinha, tá? Então, ó, muito próximo, tá? Sempre muito próximo de um capilar arterial e um capilar venoso, tá? Então, olha aqui. O fluxo linfático vem, chega por aqui, tá? Quando a gente fala de fluxo eferente, eu preciso de um fluxo aferente também. Então, o fluxo linfático aferente chega por aqui, ó, tá? Então, ele vai ser filtrado, tá cheio de linfócitos que vão combater os micro-organismos que são ruins, tá? Depois que esse líquido, que tudo aquilo de células ruins foram neutralizadas, o meu linfático eferente vai mandar, tá vendo que tem válvulas? Vai mandar por meio de pressões, tá? Então, acontece a contração muscular, vai mandar por meio de pressão essa linfa pura para ser retornada ao meu sistema circulatório. O que mais que é importante aqui? Esse aqui são córtex, é a parte de fora aqui do linfonodo, tá? Então, são as partezinhas dele. O mais importante é a função dele. A localização dos meus linfonodos, tá? Então, o Leduc dá muita importância para os linfonodos, para sua função em si, tá? E ele vai nos dizer que todo o sistema linfático vai terminar nos meus ductos torácicos. Lembra que eu falei? Ducto torácico direito e o ducto torácico esquerdo, tá? E vai desembocar para o meu coração. Essa linfa limpa, tá? Então, ducto torácico e o ducto torácico direito e o esquerdo. E aí, essa linfa que já foi limpa vai aumentar mesmo o volume plasmático do meu sangue, tá? Por meio de permeabilidade da minha membrana, tá? Vai deixar acontecer essa passagem, certo? Esses ductos esses linfonodos vocês já conhecem, tá? Vamos passar mais à frente.